Patrícia Pereira Leite, sou psicóloga clínica e psicanalista. E além do trabalho no meu consultório, eu durante muitos anos e até hoje me interessei e trabalhei sobre a importância do acolhimento na primeira infância, dos primeiros momentos entre a mãe e o bebê, os profissionais que se ocupam desse bebê e a mãe e o bebê, os pais, enfim, a comunidade, todos aqueles que acolhem a criança. E quando eu iniciei esse trabalho, eu estava junto com um grupo multidisciplinar de profissionais que pensaram uma maneira de intervir, pesquisar e fazer essa prática desse cuidado com essas trocas entre as mães e os bebês, utilizando como ferramenta de mediação mesmo objetos culturais, a arte, e elegeram principalmente o livro, o álbum de literatura juvenil, infantil, enfim, pela multiplicidade de linguagens artísticas que ele veicula e pelas estruturas de linguagem que ele veicula, que comportam em si uma musicalidade que os aproxima da música, das cantigas de ninar, das primeiras canções da infância e da própria sonoridade da linguagem. Né? Quando nós nos dirigimos a uma criança, é muito comum, né, quando um bebê nasce numa família, numa casa, que a linguagem da casa se transforme. É muito comum quando a gente está falando com uma criança pequena que a gente comece a brincar com a linguagem, que a gente se liberte, que nós começamos a falar de várias coisas que normalmente a gente não falaria para uma criança maior, porque para uma criança maior nós começamos a censurar, mas para o bebê, quando tudo se passa bem, nós, em geral, acolhemos eles com um banho de linguagem. E isso é fundamental para que essa criança possa se desenvolver bem, possa aprender a falar, possa aprender a brincar com a linguagem, possa aprender a brincar simplesmente e mais tarde que ela possa aprender a ler, escrever, enfim, que ela se desenvolva plenamente, né? Portanto, toda criança que nasce, ela é um novo mundo que inicia. Toda criança que nasce, ela precisa ser acolhida na cultura dela, ela precisa ser acolhida pelos pais, ela precisa ser acolhida com palavras. É preciso que nós apresentemos o mundo para ela de diversas formas. E nesse sentido, a prática desses projetos nos quais eu estive envolvida durante muitos anos, nos demonstrou que as linguagens artísticas são maravilhosas. E nesse sentido, as artes, a literatura, a música, as artes visuais, na hora que a Michelle Petit, que é uma amiga minha, que é antropóloga, ela costuma dizer que o livro, o álbum ilustrado, é um excelente caminho para nós apresentarmos o mundo para as crianças, porque nós podemos brincar com o livro e com a literatura e as crianças também, e os bebês também. E muito rapidamente um bebê muito pequenininho, ele vai começar a participar dessa brincadeira com a linguagem, com as imagens e de uma maneira muito ativa. As crianças precisam de carinho, de alimento e de muitas histórias. E que essas histórias, em geral, começam pela essa música da língua que ainda não tem um significado para a criança, além desse significado melódico. O Evelio também, ele gosta de dizer que o primeiro livro da criança é o rosto da mãe, que o primeiro livro da criança é o rosto daquele que recebe ela no mundo, que acolhe, que cuida dela.
Hoje existem muitas pesquisas, né? Os progressos da ciência, da neurociência, nos mostraram o quanto os bebês são sensíveis, muito precocemente, o quanto eles reagem, estão abertos para tudo que nós oferecemos para eles. E a gente não pode esquecer disso. Eu costumo dizer que os bebês são excelentes pesquisadores, talvez sejam os melhores pesquisadores que existem e que eles vêm aparelhados com tudo que eles necessitam para entrar em contato com o mundo. É importante lembrar também outra coisa, todo bebê que nasce, além de ser um mundo novo que se inicia, todo bebê que nasce, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito grave em termos de saúde, nasce igualmente competente. Não importa onde ele nascer. Todo bebê que nasce é um potencial incrível e merece ser muito bem recebido nesse mundo. Eu tenho que lembrar de quanto mais eu puder atuar nos espaços, fazer junto, mais eu vou ter resultados positivos, favoráveis. Quanto mais as instituições, né, hoje muitas crianças vão para a creche, muitas crianças vão para a escola muito cedo, porque os pais trabalham. Quanto mais eu puder, essas pessoas que acolhem as crianças e as suas famílias puderem lembrar disso, lembrar de fazer ações onde os pais e as crianças estejam envolvidos, onde nós convidamos eles a participar, estimulamos eles a relembrar capacidades que eles possuem, muito primárias, né? Que fez a humanidade durante séculos reproduzir em vários cantos do mundo gestos iguais, né? Fazer cantigas de ninar muito semelhantes, que falam de coisas assustadoras, né? Se a gente canta Boi da Cara Preta para um bebê, a gente não canta para assustar o bebê. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Não, eu nino meu bebê, falo da minha angústia, porque eu estou angustiada, porque ele não dorme, e todo mundo se acalma, né? Eu veiculo esses conteúdos que são portadores de angústia, de medo, né? Na verdade, estou com medo, não que o boi da cara preta pegue, eu estou com medo que o bebê não durma, estou com medo de não dar conta da minha maternidade, estou com medo de uma série de coisas que talvez eu não saiba nomear. E aí vamos chegar, só para talvez finalizar, a esse suporte, né, hoje em dia tem essas palavras mais modernas, essa plataforma, ou essa ferramenta de mediação que foi a que eu mais usei, né, até hoje, e que eu acredito que é muito potente, que é a literatura. E a literatura e o objeto livre, principalmente algo ilustrado para o trabalho com a primeira infância, que é o portador dessa literatura. Mas eu aqui quero deixar bem claro que o que eu estou chamando de literatura não é só a literatura escrita no livro. Eu estou chamando de literatura todo esse repertório melódico de linguagem que nós dirigimos e criamos na infância ou no cuidado para a infância. E aí entram as cantigas de ninar, os jogos de mão, dedo minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho e a formiguinha subiu por aqui. E nós podíamos falar horas disso, né? Por que esses jogos de mão e esses jogos corporais são importantes na primeira infância, todas as cantigas e a literatura escrita, sem dúvida.